Fala pessoal, tudo certo? Bom, primeira vez aparecendo aqui de maneira, meu rosto mesmo, de maneira pessoal também, aqui no Antítese a gente tem gravado alguns vídeos com textos mais aprofundados sobre temas específicos e enfim, a gente quer fazer mais isso, trazer mais argumentos de ensino e de dicas sobre defesa da fé. Uma das maiores críticas feitas ao cristianismo é o simples fato de como pode o nosso Deus, o Deus cristão, ser um Deus que ama e também julga, e também é um Deus que traz essa justiça para si. Como pode? Isso é incompatível, isso é contraditório, não tem como. Por que ele não perdoa as pessoas e aceita de maneira universal todas no céu, nesse céu ilusório? Por que ele manda pessoas para o inferno? Até esse argumento do céu e do inferno é algo que a gente vai tratar mais para frente aqui no Antítese. São vários argumentos que a gente poderia dar sobre esse assunto de maneira específica, mas a gente quer falar sobre, a gente está falando sobre a moralidade. Nos últimos posts que a gente tem feito, nós temos sempre tratado sobre a importância do padrão moral que Deus estabeleceu. Mas vamos lá, um dos maiores problemas que existe na humanidade, não só para pessoas que não são crentes, mas para os cristãos também, é não entendermos a ideia da justiça e do próprio julgamento de Deus. E a gente não conseguir conciliar isso. Até dentro da igreja tem sido diminuído, esse conceito de justiça. E quando eu falo isso, por quê? Porque muitos de nós da igreja e também pessoas de fora, confundem o conceito de justiça de Deus com o conceito de vingança. Mas justiça não é vingança, principalmente para Deus. Deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais claro aqui para a gente poder falar sobre justiça e vingança. Vamos pensar num filme de ação, pega um filme, sei lá, um 007 ou um filme lá, Missão Impossível, Tom Cruise, enfim. Você pega naqueles filmes de aventura e de ação, sempre tem um mocinho e tem um vilão. E o vilão, ele sempre comete coisas horríveis. Ele mata muita gente, ele tem um plano diabólico de destruir o mundo. Eu não sei pra você, mas sempre esses filmes onde o vilão ele é muito mau, ele faz muitas coisas erradas, enfim. E eu pego até um pouco de raiva do vilão. No final ali, o que eu quero, e eu acho que para a maioria das pessoas é que você espera que esse vilão ele não sofra as consequências dos erros que ele fez. Quando eu falo isso, eu falo seja preso, sofra justiça, seja condenado, enfim. Muitas vezes o que a gente quer é que aquele cara que matou um monte de gente seja totalmente exterminado, morra, enfim, que é o que acontece com muitos dos vilões da maioria desses filmes de ação. E esse é o problema para nós, para a maioria dos seres humanos. Muitas vezes a gente traz esse conceito de justiça humano. Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em vingança. Mas para Deus não é assim, porque para Deus justiça não tem nada a ver com vingança. Nós falamos em alguns posts atrás, no Instagram, de que o amor de Deus ele não é um amor cego. O que significa isso? O amor de Deus ele é um amor que nos encontra, vê as nossas falhas, vê os nossos erros, vê todos os detalhes das nossas vidas e mesmo assim persiste em nos amar. Mesmo assim continua nos amando. E a gente aplicou isso, nós falamos aqui, através inclusive do post que a gente fez, de que o verdadeiro amor é aquele que está disposto a amar mesmo com todas essas falhas. Muitos de nós, muitas vezes, nós projetamos uma imagem ilusória para as pessoas, porque nós esperamos ser amados, nós esperamos muitas vezes encontrar aprovação, encontrar uma identidade, encontrar pessoas que realmente nos considerem, e por isso nós projetamos uma imagem que não é quem nós verdadeiramente somos. O problema é que nós não conseguimos fazer isso com Deus. E olha só, esse é o amor de Deus, é um amor que nos ama mesmo conhecendo a verdade sobre nós, sobre o nosso coração, sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas. A Bíblia vai dizer, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, que o nosso Deus, o Deus cristão, é um Deus compassivo e cheio de misericórdia, um Deus cheio de graça. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente percebe esse conceito. Um dos homens de Deus do passado, Jonas, um profeta, ele inclusive falou, quando ele foi se encontrar com Nínive, e ele percebe a graça de Deus encontrando aquele povo tão ruim, ele fala: Deus, tu és um Deus tão compassivo e cheio de graça, gracioso, ele usa essa expressão. Agora, deixa eu falar sobre compaixão, porque tem tudo a ver com Deus ser um Deus de amor e ser um Deus de justiça. A gente vai linkar essas duas coisas. A palavra compaixão é uma palavra composta do latim, e ela traz a ideia de que existe um julgamento moral.
E depois do julgamento moral, existe algo que é feito com base nesse julgamento, de que existe algo errado. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha, você vê um racismo acontecendo, que é o que tem sido falado muito, ou você vê uma pessoa passando dificuldades aí na rua, um morador de rua, situação de rua, quando você vê aquela situação, o seu julgamento moral dentro de si, você olha para aquele acontecimento e você percebe que existe algo totalmente errado. E o seu julgamento moral é estabelecido naquele momento que você vê aquela situação, mas depois de você ver aquilo, algo precisa ser feito. Se você não fizer nada, não é compaixão, é um julgamento moral. Vamos fazer uma aplicação agora para Deus. O nosso Deus é um Deus totalmente gracioso e compassivo. O que significa isso? O nosso Deus, ele também tem um julgamento moral. Ele olha para o homem, e isso eu falo desde a história da humanidade, desde Adão e Eva e até agora. Ele olha para o homem, ele tem um julgamento moral, ele percebe que existe algo errado com o coração do homem e com as suas falhas, os seus erros. Mas ele não para aí. Porque o nosso Deus, ele é movido a algo. E daí nós chegamos na cruz. A cruz é exatamente isso. A cruz tem a ver com o resultado de compaixão de Deus pelo homem. O senso de justiça crescer no coração de Deus e ele ser levado a viver a cruz. Agora, a próxima pergunta a ser feita é por que um Deus de amor, um Deus totalmente misericordioso, um Deus cheio de compaixão, que foi o que a gente estabeleceu agora, não perdoa todos os pecados e não simplesmente apaga tudo de maneira universal e eterna os pecados já cometidos e que futuramente vão ser cometidos também. Por quê? Porque o próximo fundamento que a gente percebe na palavra de Deus e de maneira também geral no mundo é que para a misericórdia acontecer, exige justiça. Pega esse princípio, para que a misericórdia de Deus seja estabelecida na terra, é exigido justiça. Vamos trazer aqui para o exemplo da minha casa. Tem um dia que a minha esposa, a Raquel, certo dia ela pede para mim lavar a louça aqui em casa e levar o lixo lá embaixo, né? Que eu moro num apartamento aqui, ela pede para mim levar lá no -1, lá que é a lixeira. E eu simplesmente esqueço e não faço. Chega no final da tarde, a minha esposa vem e me pergunta: olha, o que aconteceu? Você não fez o que eu pedi pra você fazer? Eu chego pra ela e falo: eu esqueci, não fiz e eu não tô afim de fazer. Falo isso, falo de maneira bem forte, enfim, brigo com ela, a gente entra numa discussão, a gente acaba brigando. Isso é uma suposição, isso não é uma história real, tá bom? Beleza? E daí, chega no final da noite, nós estamos brigados, eu analisando a minha vida, percebo que existe algo errado ali eu vejo, eu preciso acertar isso, eu não posso ficar assim com a minha esposa. E daí eu vou pra minha esposa, pra Raquel, e eu peço perdão pra ela. Agora, por que eu peço perdão pra minha esposa? Será que eu peço perdão pra minha esposa porque eu tenho o interesse de ter a minha casa limpa e os meus filhos sendo cuidados pela minha esposa? Porque minha esposa limpa mais a casa, né? Será que eu tenho interesse em pedir perdão para minha esposa simplesmente porque eu quero ter comida no café da manhã, no almoço e na janta, e ela que cozinha aqui em casa? É por isso que eu peço perdão para minha esposa? Lógico que não. Eu peço perdão porque eu quero novamente a intimidade com ela. Eu peço perdão porque eu desejo de todo o coração ter novamente um relacionamento com ela. Agora, da mesma forma, quando a gente pede perdão para Deus, nós cristãos que cremos em Jesus, nós pedimos perdão para Deus, é porque nós queremos de todo o coração restabelecer a intimidade com Deus. A próxima pergunta é: por que Deus aceita o nosso perdão? Porque da mesma forma que nós pedimos perdão, Deus precisa aceitar o nosso perdão. Primeiro, porque a cruz aconteceu e toda a justiça de Deus veio sobre Jesus. E depois que Jesus recebeu essa justiça, o oferecer, o receber perdão de Deus foi possível, porque Ele também deseja a intimidade. Então a justiça de Deus veio sobre Jesus, e daí veio a justificação sobre nós que somos cristãos, e daí a intimidade foi restabelecida em Jesus. Esse é o propósito da cruz. Para poder finalizar o vídeo, como que nós respondemos e como que nós ligamos o conceito de que existe amor em Deus e também existe justiça? Como que nós respondemos a essa conexão? Primeiro, justiça não é vingança. Segundo, o amor só acontece através do conhecimento dos erros e das falhas. Terceiro, o amor de Deus acontece através da compaixão. E a compaixão tem a ver com o julgamento moral, onde Deus olha para o homem, percebe os seus erros e suas falhas. Mas Ele não para aí.
ele foi movido por amor e morreu a morte de cruz. Depois, a justiça é aplicada em Jesus e assim houve a justificação. E por causa disso, o perdão e a misericórdia de Deus, ela nos encontra e a intimidade acontece novamente. No final, a gente pode estabelecer que o amor de Deus nunca aconteceria sem a sua justiça. E a justiça de Deus nunca aconteceria, ou não acontece, sem o seu amor. As duas coisas estão totalmente linkadas, por causa do caráter e do coração do nosso Deus. Bom, é isso aí. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo e ficou um pouquinho talvez mais complexo, mas se você foi abençoado através desse vídeo, comenta aqui, né? Faz algum comentário do que Deus falou com você, envia para os seus amigos, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, salva para depois, para você poder assistir depois. E é isso aí. Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.